Foi com muita angústia, indecisão e até mesmo insegurança que resolvi vir aqui falar sobre esse tema. E é um tema que me é muito caro, a nossa fé. Nos últimos dias, um vídeo e certas declarações têm circulado nas redes sociais e debate entre os católicos por todo o Brasil. E acabou expondo uma ferida que muitos católicos vinham sentindo há um tempo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que vale uma revisão do que é ser católico. O que é o catolicismo? Qual é a nossa fé? Para quem não tem familiaridade ou para quem precisa relembrar, reforçar, eu acho que vale resumir o que é o catolicismo, quando se precisa resumir, na oração do credo, na oração do creio. Por quê? Porque resume os principais pontos, as principais crenças do catolicismo. Nós cremos num só Deus Pai, que é todo-poderoso, este que fez o céu, que fez a terra. Nós cremos também no seu único Filho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este que veio ao mundo através do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nós cremos nesse mesmo Deus, nesse Deus Filho, Jesus, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, fundada por Jesus e delegada a São Pedro, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ou seja, o perdão, na ressurreição da carne e, por fim, na vida eterna. Lembrando, isso é só um resumo para a gente começar a falar sobre catolicismo, sobre o que é a nossa verdade. Tá, esse foi um resumo, isso é um resumo para você começar a entender quais são as crenças, qual é a nossa verdade dentro do catolicismo. Dada essa introdução, vale lembrar também que a Igreja Católica é una. O que significa isso? Para explicar a unidade da Igreja Católica, eu vou dar um exemplo da missa. Em qualquer paróquia, em qualquer lugar do mundo, quando se vai a uma missa, naquele dia específico, em toda a paróquia será celebrada, meditada, professada a mesmíssima liturgia ao redor de todo o mundo. Isso é só um exemplo. E por que é importante explicar e exemplificar a unidade da Santa Igreja? Porque apesar de termos diferentes carismas, diferentes ordens religiosas, diferentes ministérios, diferentes vocações, a nossa fé é uma só. E o clero e leigos devem professar a mesma verdade. A mesma verdade, os mesmos dogmas, as mesmas doutrinas ao redor do mundo. Falando de dogma, vamos falar sobre o que é dogma? Dogma é uma verdade absoluta. O dogma não se discute. Existe também o catecismo da Igreja Católica, por exemplo, que é um guia, uma luz, um farol que exemplifica, resume a doutrina, as crenças e os dogmas da igreja, para nós seguirmos. E esse é o ponto-chave, o ponto alto, o principal dessa discussão, a motivação desse vídeo. Dói-me ver a ausência de uma verdadeira unidade em alguns pontos do catolicismo aqui no Brasil. E a gente está vivendo tempos sombrios em que o certo é colocado como errado e que as virtudes como honestidade, caridade, humildade são colocadas como fraqueza pelo mundo. A gente vê um Brasil que vangloria o crime, o caminho fácil das coisas, da vulgaridade, da desonestidade. Mas por outro lado, ao mesmo tempo, a gente acaba vendo um reavivamento da Igreja Católica, um reavivamento da nossa fé, principalmente através das redes sociais. E as redes sociais estão fazendo um trabalho extremamente importante na propagação da nossa fé, mas as redes sociais podem ser uma moeda de duas faces. Ela também é perigosa. E os perigos estão na propagação de conceitos errados da nossa fé. E aqui que vai entrar o vídeo falado dessa semana, que infelizmente um padre Júlio Lancelotti, acabou dando a entender em um dos seus vídeos que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Sendo que é dogma da Igreja que a Igreja Católica é fundada por Jesus Cristo e delegada a São Pedro. E como católica, eu me sinto muito desconfortável, me sinto contrariada, me sinto desgostosa de falar sobre um sacerdote. Eu me perguntei muitas vezes se eu deveria falar ou não. E outra preocupação são as divergências entre os fiéis,
entre o clero nesse ambiente virtual. Porque, apesar das boas intenções dos debates, isso pode ser um subterfúgio para os inimigos da igreja nos atacarem e acabarem por, de fato, nos separar. Voltando para a alegação do padre, repetindo, é dogma da nossa igreja que a Igreja Católica é fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá todo mundo esclarecido. Além do que eu já coloquei aqui, tem as citações do Denzinger. Não sei se estou falando errado, talvez esteja falando de forma errada, mas o apelido, a abreviação é DS. E eu vou dar uma lida aqui para vocês. Se alguém disser que o bem-aventurado apóstolo Pedro não foi constituído por Cristo Senhor Príncipe de todos os apóstolos e cabeça visível de toda a igreja militante, ou que o mesmo recebeu apenas o primado de honra e não o primado de jurisdição verdadeira e própria, seja anátema. Se alguém disser que não é por instituição de Cristo, mesmo, isto é, por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tem perpétuos sucessores no primado sobre toda a igreja, ou que o romano pontífice não é o sucessor do bem-aventurado Pedro neste primado, seja anátema. Se alguém disser que o romano pontífice tem apenas o ofício de inspeção ou direção, mas não o poder pleno e supremo de jurisdição sobre toda a igreja, não só em matéria de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da igreja espalhada por todo o mundo, ou que ele só possui a parte principal e não a plenitude dessa potestade suprema, ou que esta não é ordinária e imediata, tanto sobre todas e cada uma das igrejas, como sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja anátema. O que é o DS ou Denzinger? Não sei falar. É uma coletânea oficial das principais definições dogmáticas, declarações conciliares e magisteriais da Igreja Católica sobre fé, moral, desde os primeiros concílios até os documentos mais recentes. Entenderam alguma coisa? Basicamente, o que eu li aqui para vocês é: esses trechos definem dogmamente 3 questões. Cristo instituiu Pedro como chefe visível da igreja. O Papa é um sucessor de Pedro por direito divino. O primado da jurisdição do Papa é pleno e imediato sobre todos os clérigos e fiéis. E por isso que cada citação que eu li agora há pouco termina com seja anátema. O que significa essa frase? Basicamente, excomunhão. Você indica a exclusão da comunhão de fé daquela pessoa, daquele clérigo. Portanto, a gente tem uma entrave aqui no Brasil, uma crise bem definida. Se de fato esse sacerdote está alegando tais coisas e está negando os dogmas da Igreja Católica, temos um problema. E o problema é a omissão da Arquidiocese de São Paulo, porque ela traz uma insegurança para nós católicos. Afinal, somos uma santa igreja católica e professamos uma única fé. E quando a gente vê um padre com aparente anuência da diocese negar, a gente fica perdido e traz muita angústia, dor, desamparo perante a falta de um guia para esclarecer essas questões. E aí isso pode gerar divisão dentro da nossa própria igreja. Eu vim gravar esse vídeo tomada por essa angústia, por esse incômodo, por esse medo de divisão. Temos uma ausência de um posicionamento claro, firme dos nossos clérigos, dos nossos bispos, que nos guie pelo caminho de fato certo, né? Pela verdade da nossa igreja, da nossa fé. Quando a gente sente esse distanciamento, esse silêncio muitas vezes, ficamos à mercê das opiniões nem sempre corretas das redes sociais, em que todo mundo pode dar opinião sobre o que quiser, a hora que quiser. A igreja militante, a igreja renovada aqui no Brasil pulsa e a gente precisa dos nossos líderes claros, firmes à nossa frente, para nos trazer segurança e nos guiar pelos caminhos corretos. Quero pedir para você, que é católico, para a gente rezar pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelos nossos líderes espirituais, para que a gente tenha paz, que a gente tenha unidade na Igreja Católica aqui no Brasil e que todo e qualquer equívoco, desvio, seja abençoado, seja corrigido. Que Nossa Senhora Aparecida guie a nossa Santa Igreja, que nos abençoe. Fiquem com Deus. Amém.